E aí, pessoal, voltando aqui para falar das novidades do Grêmio, sim, nesta tarde de terça-feira, porque tem algo sobre Carlos Amodeu, tem a procura por um 9 e tem uma novidade no time tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 por mês de renda extra. Não perca esta oportunidade de R$67 de investimento. Entre no link e entenda um pouco mais sobre esta oportunidade. Gente, vamos lá. Colocando aqui, começando com Carlos Amodeu. Por quê? Porque o Grêmio foi indicado em 2 categorias no Prêmio Conafute 2020. Assim como já havia acontecido em 2019, o Grêmio, mais uma vez, como protagonista nessas questões. O Fabiano Wurdig, concorrendo a melhor executivo financeiro em 2020, lembrando que o Grêmio talvez seja um dos poucos clubes, se não o único clube dos grandes brasileiros, com certeza, que trabalhou com superávit na pandemia, né? O Grêmio conseguiu terminar a pandemia com mais de 35 milhões de superávit, o que é muito importante. E Carlos Amodeu está concorrendo na categoria melhor CEO de clube de futebol. Lembrando que Carlos Amodeu, a partir de agora, ele faz parte dessa nova composição do departamento de futebol do Grêmio. Ele sai um pouco da figura de CEO, continua lá, mas também entra para dentro do vestiário, sendo um executivo, e algo importante. Por quê? Porque o presidente Romildo, ele em tese diminuiu a figura, não existe a figura do vice-presidente de futebol, ele vem para dentro do vestiário, traz junto com ele Amodeu, e o Grêmio modifica suas formas de conduzir as coisas, e acho que nesse aspecto as coisas podem melhorar. De fato, até o momento, nada aconteceu. O Grêmio não fez nenhum reforço, o Grêmio não fez nenhuma grande movimentação, mas a gente vai aguardar o que a gente ouvia, e a gente coloca aí. O torcedor está muito incomodado e com razão com isso, porque o torcedor, ele colocava claramente as questões de contratações como algo prioritário dentro da estrutura do Grêmio, e a gente imaginou que isso pudesse acontecer, principalmente depois que a gente viu o que falou o presidente Romildo lá na terça-feira pós-jogo contra o Palmeiras, e também o Renato Portaluppi depois do enfrentamento lá em Bento Gonçalves, lá quando ele se despediu, quando ele foi para as férias, que ele dizia que na próxima semana o Grêmio teria uma surpresa. De surpresa nada aconteceu até agora. A surpresa positiva até o momento é a utilização dos meninos no time de transição lá, que está jogando o gauchão. Só isso. O Grêmio não fez nenhum avanço, o Grêmio não contratou, o Grêmio só fez criou algumas situações, e a gente tem algumas novidades sobre esse aspecto. Eu estava vendo atentamente a tal oferta do Grêmio que foi postada pelo Jorge Nicola no canal dele do YouTube, se referindo a Borré e o Grêmio, né? $1,5 milhão por temporada. $1,5 milhão por temporada. Só em relação a salário. Com luvas de $4 milhões para serem diluídos nos 4 anos de contrato. 4 anos, 25 anos, jogador colombiano. Contando com luvas e salários, a proposta do Grêmio seria em torno de R$1.100 por mês, para o Borré. E segundo essa informação do próprio Nicola, que ele diz que a proposta foi recusada pelo jogador. Gente, R$1,1 milhão pelo Borré não é jogador para o Grêmio. Não é o Douglas Costa. Então, pelo amor de Deus, tem que cuidar isso. O presidente Romildo, por sua vez, coloca: precisamos de um atacante com característica de finalização que contribua para a movimentação com faro de gol, disse Romildo, claramente criando 2 linhas de atacante. Algo que é um centroavante homem de gol, como é o Diego Souza, mas deixando claro que contribua para a movimentação, algo que o Diego Souza não faz. Então o Grêmio procura um homem na frente diferente do que tem hoje. Diferente de Churin, diferente de Diego Souza. E por que eu faço essa referência aqui? Porque muda. Muda a estrutura. Muda a estrutura. Talvez esse seja um dos diagnósticos do Grêmio com relação a isso. Pode ser uma mudança de postura também no diagnóstico e na ideia de jogar do Grêmio. Talvez o Grêmio queira um 9 mais movediço, que dê espaço para os meias jogarem e tal. Pode ser uma situação. Um ponto importante que a gente começou a falar no conteúdo anterior e volta a falar aqui
é uma novidade, né? Uma novidade que a gente vai ter a partir de agora nos próximos jogos. O Léo Chu foi suspenso com aquela expulsão até infantil. O Gui Azevedo sofreu uma lesão muscular no adutor. Quem vai jogar? Léo Pereira. Isso já está confirmado. Léo Pereira é o homem aberto pela direita no jogo contra o Juventude. Por que eu faço essa referência? Quem acompanha esse canal já conhece o Léo Pereira. A gente falou de todos os meninos da transição, o Léo Pereira também. De todos os jogadores que compõem o grupo de transição, a comparação que a gente pode fazer com o Léo Pereira é o que mais se aproxima ao Alisson. É um jogador de alguma capacidade ofensiva, tem dificuldade para concluir, mas dentro deste processo ele gosta muito de compor, ele tem taxa de trabalho, ele joga de área a área, ele briga bastante pelo jogo e pela bola, e ele faz com que o Grêmio ganhe algumas situações no sentido coletivo com o Léo Pereira. O que a gente tem além do Léo Pereira que poderia ser alguma novidade? Hoje seria em tese o Elias, mas o Elias não está pronto ainda. Então, Léo Pereira vai ser esse jogador. Lembrando que ele chegou ao Grêmio em outubro do ano passado, está emprestado pelo Ituano até o final de 21. Ao fim do contrato de empréstimo, o Grêmio tem a opção de 60% por 600 mil reais. Ou seja, um jogador de R$1 milhão, que joga do meio para frente, que tem composição tática. O Grêmio pagou até agora tem 10% dele por 100 mil. Jogador de R$1 milhão. R$1 milhão é o valor do Léo Pereira. Lembrando que essa que é a questão que a gente vai discutir. O Léo Pereira custa R$1 milhão. Por que eu deixei por último isso para fazer o gancho? O Borré custa 1 por mês. Ele custa 1 Léo Pereira por mês. Será que ele vale? Será que o Grêmio vai continuar insistindo com isso? Será que esse é o caminho? São discussões que a gente está colocando. No mesmo conteúdo, onde a gente diz que o Grêmio tem o melhor CEO, pode ter o melhor executivo financeiro do Brasil. O Grêmio vai pagar 1,1 milhão por mês por um jogador, que é muito bom. É muito bom. Mas será que hoje, no atual estágio do futebol, 1,1 milhão por mês, que curiosamente se refere a exatamente esse 1 milhão que custou custará ou custa todo o jogador Léo Pereira, que é mais jovem. Então são situações que a gente precisa trazer, precisa colocar para aumentar a discussão, sempre dentro da linha de trazer informação para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como é o funcionamento do futebol, e a gente gosta muito de falar, obviamente, sobre as questões do Grêmio. Portanto, temos novidade no time, temos questão financeira importante, e temos prêmio ali na frente para receber. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.